Sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula. Estão me ouvindo ok? O áudio está ok, a imagem está ok para vocês? Deixa um comentário aí. O ano hoje começou para mim dia 2 de janeiro, sendo muito gratificante, porque o mesmo aluno que estava obtendo esse resultado aqui, efetuando operações de overtrade, fazendo excesso de operações, segurando mais do que deve quando uma posição está aberta, esse mesmo aluno, eu acompanhei ele durante 15 dias, como vocês viram também, eu acompanhando nos meus stories do Instagram e algumas postagens que eu efetuei. Ele me mandou hoje esse resultado aqui, ó. Um resultado extremamente diferente do que ele vinha fazendo. E olha só que interessante, uma pequena mudada de chave na cabeça dele gerou para ele esse resultado que ele queria ter um resultado positivo, que ele queria começar a ficar consistente nos seus resultados, né? O que seria a consistência? A consistência nada mais, nada menos é do que você se comprometer e ficar atento a efetuar todos os dias a mesma coisa, porque você não consegue obter resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Você só vai obter resultados diferentes se você se permitir fazer algo diferente, né? E algo que seja certo, algo que seja de melhora para você em todas as esferas da sua vida, da nossa vida, né? Sempre se dizer. E eu tenho para trazer para vocês aqui hoje algo que vai ajudar ainda mais no operacional de vocês, tentando simplificar ao máximo nessa aula aqui que eu estou gravando gratuita. Esse rapaz, ele participa de um programa que eu tenho, um canal secreto no Telegram, obviamente. Eu estou acompanhando ele 15 dias, o acompanhamento é durante 30 dias. Esse acompanhamento ele custa R$ 197,97, mas eu acredito que para você entrar para esse acompanhamento primeiro, você tem que ter um norte de direção já primeiro, né? E outro detalhe que eu tenho para falar para vocês também é que não caiam nessas armadilhas de mesa proprietária, de copy trade, disso, aquilo, deixa que eu opero para você. Isso é tudo, galera, bom, vocês têm que ter um pouquinho de noção, né? Não existe nada melhor do que nós mesmos saber operar, saber o que a gente vai fazer, deixar de fazer os dias que não precisa fazer nada, entendeu? Porque geralmente em um dia que pode ser negativo para você, você pode não operar naquele dia, e seja a mesa, seja os robôs que a galera faz por aí, eles vão continuar efetuando aberturas e encerramento de posições no pregão do dia atual. Então, eu vou tentar passar o mais simples possível aqui para mudar o norte de direção de vocês aí, que não estão fechando com consistência ainda, né? Obviamente. O primeiro ponto de alerta é a zona de lateralidade. Como que a gente identifica uma zona de lateralidade, Natan? Você vai projetar as regiões do dia seguinte, que você ainda não sabe o que vai acontecer no atual, né? Então você vai projetar elas para o dia seguinte. Você vai traçar um Fibonacci de 61,8% e 78,6%. Isso aqui é o dia anterior. Esse é o dia atual. O que vai acontecer no dia atual? Ele tem 3 eventual movimentos para fazer. Ele vai subir, ele vai descer ou ele vai lateralizar. Como que a gente identifica uma zona lateral? Que a maioria da galera que opera há muito tempo perde muita grana nesses dias que fica assim. Obviamente que ele não vai ficar bonitinho assim, mas você vai identificar no gráfico isso aqui. O mercado ele vai estar subindo ou ele vai estar caindo e ele vai encontrar uma zona de região que ele vai ficar dessa maneira. Como que eu identifico? Eu pego o gráfico de 60 minutos
mais o gráfico de 20 minutos. E o que eu faço com esses dois gráficos? Eu pego os últimos 4 candles dos 60 minutos e os últimos 4 do 20 minutos. E o que eu faço com esses últimos 4 candles? O mercado está subindo. Aqui deixou 4 dos 60 minutos. Eu vou projetar a região como que ele vai abrir no dia seguinte. Um exemplo. Aqui ele fechou, a gente vai pegar de exemplo essa região aqui. Se ele abre e inventa de abrir nessa região, a gente sabe que ele pode ir para cima, que ele pode lateralizar nessa região aqui para depois ele continuar ou ele reverter o movimento, ou ele pode cair direto, né? Nesse caso aqui ele pode abrir num gap de baixa também, saindo daquela região. E quando ele encontra essa região novamente, quando ele sobe ali, ele tende a cair na nossa região do 61,8% Fibonacci e depois ele continuar a sua movimentação acionando os stops da galera que vendeu aqui nessa região. E se ele inventa de ficar lateral nessa região, é um problema. Esse dia é matador. Esse dia aqui muitos alunos perdem dinheiro. Eu já, o eventual dos anos atrás, aí, passando aí, deixei de efetuar muitas operações boas também, por conta desses dias assim, que você acaba queimando muito carvão, né? E quando você entender que você tem que aguardar, você vai aguardar esse pullback. Isso aqui é uma movimentação de pullback. E você se comprometer a abrir uma operação no 78,6 ou no 61,8 após identificar algum padrão aqui. O que seria algum padrão aqui? Seja um martelo, seja um engolfando essa região aqui para ele eventualmente continuar com a nossa movimentação. É ter disciplina. Galera, se você tiver disciplina de aplicar isso aqui que eu mostrei para vocês, se comprometer, eu só vou entrar em uma operação quando ele chegar na região que eu quero. Eu só vou abrir uma operação quando o mercado ele estiver me mostrando uma movimentação que eu já sei que ele efetuou antes, que eu já identifiquei com o meu tempo de tela, para mim abrir a minha posição, para mim fechar uma parcial, para mim fechar uma posição inteira, ou até mesmo para mim abrir uma posição e identificar que ele não vai a meu favor, talvez ele esteja revertendo naquela região onde eu acabei de abrir minha posição e eu pegar e for atento para zerar ela e diminuir meu risco o máximo que der, né? E ser disciplinado, galera, não tem muito, não tem. Se você tiver disciplina de aplicar o que eu estou te passando aqui nessa aula, você já vai mudar seus resultados. Aí você deixa seu comentário aí, você me chama no direct. Se você não entendeu essa aula também, você deixa um comentário aqui abaixo para mim ver o que eu posso fazer para clarear um pouco mais ainda essa explicação para vocês aí. E vamos para cima, galera, vamos para cima, vamos entrar o ano de 2026 aí com o pé direito, que nem esse aluno aí que já me mandou esse resultado aí hoje, sexta-feira, dia 2 de janeiro, ele já obtendo esse baita resultado aí, aplicando ali o que foi passado para ele ali, a questão do método do gerenciamento ali, como se comportar na hora de operar, na hora de abrir essa operação, como fechar a operação, como que você vai se comportar após você fechar uma operação também, isso ninguém fala, porque a galera que quando acerta muitas das vezes já quer entrar em outra por conta da ganância, então calma, relaxa, vamos dar uma segurada nesse balanço aí, vamos operar profissionalmente, vamos operar
de forma consistente. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, deixa seu like, se inscreve aí no canal para que você possa receber mais conteúdos como esse que eu estou gravando aqui. Fechou? Forte abraço, um abençoado e próspero ano a todos vocês. Tamo junto.